Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui que a gente traz no canal, sempre trazendo aí essas notícias, esses novos conhecimentos, sempre envolvendo direito, tecnologia e inovação. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente para eu te contar como que foi a minha experiência em algo que muitas pessoas às vezes não têm um conhecimento muito prático, muitas pessoas têm vontade e não sabem nem por onde começar, que é como escrever a sua primeira obra, o seu primeiro livro. E aqui eu tô falando, a gente tem vários formatos de escrita de livro. Nesse caso, a minha primeira participação foi numa obra coletiva e eu vou trabalhar aqui um pouquinho melhor com você do que a gente tá falando. Eu acho que a gente pode pausar por aqui, aí vem a vinheta. Então vamos lá, pessoal. A primeira obra que eu participei, ela é essa daqui, chama Estudos Essenciais do Direito Digital. E basicamente, sobre o que trata essa obra? Ela é um livro, uma coletânea do nosso grupo de estudos, que era vinculado aqui à Universidade Federal de Uberlândia, e a gente reuniu vários pesquisadores. Na época, os coordenadores eram o professor João Vitor Rosati Long e o professor José Luiz de Moura Faleiros Júnior, e a gente conseguiu coletar vários pesquisadores que tinham um interesse por essa temática do direito digital. Ainda era um tema que não era tão disseminado quanto é hoje, que hoje a gente tem uma super alta aí do direito digital, todo mundo comentando, escrevendo, fazendo curso, participando de curso. E o que a gente tinha até o momento era um início um pouco tímido. Então a gente tinha esse grupo de estudos que era justamente sobre direito digital, e a gente promovia encontros semanais na própria universidade, e depois, com o tempo, esse grupo foi crescendo, foi atingindo alguns novos patamares, conseguindo inclusive ter ali o interesse de várias pessoas de outros estados, de outras universidades, e com isso a gente começou a fazer os encontros não mais só presenciais, mas também por videoconferência, pelas ferramentas que a gente tem aí, Zoom, Google Meet, várias outras. E com isso a gente ia separando temáticas. Cada pessoa falava um pouquinho da temática de seu interesse, tinha lá um encontro agendado, tinha uma data definida, e a partir dessa data definida, a pessoa ela estudava um tema que ela gostava mesmo. A gente separava algumas temáticas que a pessoa podia aprofundar, coletar conhecimento, ela preparava uma pequena apresentação em grupo ou individual, chegava no dia, ela apresentava. E depois que tinha essa série de webinários, essa série de apresentações, o que acontece? A gente organizava uma obra coletiva e foi assim que saiu essa primeira edição que é tão querida por nós. Qual que foi a facilidade, qual que foi o pulo do gato aqui nessa primeira edição? Porque no momento que a pessoa foi escrever um tema sobre algo que ela gostava, sobre algum assunto que realmente era de afinidade da área de estudo dela, ela já tinha inclusive apresentado um webinar anteriormente. Então ela já fez uma pesquisa prévia para apresentar para outras pessoas, e estudos indicam que uma das formas de você mais reter o conhecimento, mais aprender, é justamente ensinando os outros. Então, o que melhor do que você apresentar um webinar para coletar informações, para você realmente aprender sobre aquele tema que você está estudando, e depois compilar um artigo sobre isso, que vale inclusive como uma publicação para mestrado, para às vezes desempate no processo seletivo, e tudo isso conta para o seu currículo Lattes. Então, voltando um pouquinho na nossa história, a gente participava, eu não era vinculado diretamente à Universidade Federal de Uberlândia, eu formei pela Exanc, que é uma outra faculdade aqui da cidade de Uberlândia, e porque a gente não tinha esse grupo de estudos, a gente não tinha umas iniciativas dessa necessariamente na graduação, eu fui atraído justamente por alguns amigos, alguns colegas, para participar desse grupo, dessa iniciativa, e realmente foi ali algo apaixonante. A gente teve muitos temas legais para discutir, a gente aprofundou muito em algo que não era tido na faculdade. Agora, uma notícia que a gente teve é que o MEC vai inclusive incluir o direito digital como disciplina obrigatória nas faculdades, mas até então isso era impensável, e com isso a gente foi desenvolvendo esses temas e teve essa primeira organização da obra coletiva. E assim, agora entrando um pouquinho mais em como que foi necessariamente essa experiência de escrita. A gente teve esses dois professores que foram os brilhantes coordenadores dessa primeira obra, e basicamente o que o coordenador da obra faz é: a gente entra em contato, primeiro entrar em contato com quem tem interesse, normalmente faz uma chamada por algum formulário, alguma chamada de colegas que entendem e gostam de publicações sobre o tema. Então essas pessoas
que são convidadas, elas produzem os artigos são confeccionados e enviados para revisão pelos coordenadores ou por algum time editorial. Em seguida, os coordenadores passam os feedbacks para esses autores, se necessário alguma correção, algum ponto em específico, e depois, validando ali o feedback, fazendo as correções estando certinhas, os coordenadores entram em contato com a editora, ali que tiver uma maior afinidade, alguma maior proximidade, e com isso a gente tem a publicação da obra. Por que é interessante a gente ter uma vinculação com uma editora? Porque a gente tem a publicação do ISBN, que é o livro que é o número oficial daquele livro, que com ele você vai poder contar essas pontuações em mestrado, essas pontuações em processo seletivo. Ele é como se fosse a identidade do seu livro, e sem isso, sem uma editora por trás, realmente fica complicado de você conseguir um selo editorial nesse sentido. Então, por isso é importante a gente sempre fazer publicações com alguma editora. E a partir disso, a gente tem então um compilado de artigos, a gente tem o conhecimento de várias pessoas, a gente faz realmente várias amizades, faz um network muito legal, até porque a gente conhece várias pessoas de vários lugares do país que têm esse mesmo tema de afinidade de pesquisa com o nosso. Então esse daqui foi um primeiro vídeo para a gente ter um pouco essa conversa inicial de como que se forma esse grupo de estudos em torno de uma obra coletiva, como que é um pouquinho dessa experiência. A gente ainda vai ter outros vídeos comentando aqui, até para você poder aprofundar e quem sabe você poder até publicar com a gente, que hoje o nosso grupo de estudo ele é internacional e a gente aceita pesquisadores todos, principalmente na temática do direito digital, mas também, não exclusivamente, a gente sempre gosta de colocar nas pessoas que têm os conhecimentos e a vontade de publicar em networking. Então, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Não se esquece de inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar o sininho para você não perder as próximas publicações, as nossas próximas conversas sobre publicação jurídica. Forte abraço!